Sauron foi aluno de Aule e tornou-se habilidoso em artesanato e confecção. Ele foi nomeado Mairon, cobiçando o poder através do qual ele coordenaria todas as coisas de acordo com sua própria vontade. Ele se juntou a Melkor. Como Gortal, ele se tornou o tenente mais confiável de Morgoth, sendo considerado o maior de seus aliados e servos nas guerras de Beleriand. De sua fortaleza de Tol Ingalroth, Sauron foi diretamente responsável pela morte de Barahri e mais tarde do rei Nodorin Finrod, durante a busca pela Silmaril. Ele demonstrou a capacidade de assumir a forma de um lobo, uma serpente e um vampiro, e por muito tempo, com seu mestre Morgoth, ele atormentou os heróis de Arda durante a Primeira Era. Hoje, no Zona Crítica, abordaremos a vida e as viagens de Sauron pela Segunda Era. Foi 500 anos na Segunda Era que Sauron começou a se agitar novamente. Sauron decidiu que os Valar haviam se esquecido da Terra-média e mais uma vez se voltou para o mal. Muitos homens do leste e do sul, já corrompidos por Melkor, caíram sobre a sombra, seguindo-o. Em 882 da Segunda Era, Gil-galad sentiu uma sombra surgindo no oriente e enviou um aviso a Númenor. Por volta do ano 1000, Sauron ficou alarmado com o crescente poder dos Númenóreanos e escolheu Mordor como uma terra para transformar em sua fortaleza. Ele começou a construção de Barad-dûr, a Torre Negra, perto da Montanha da Perdição. Embora Sauron soubesse há muito tempo que os homens eram mais fáceis de influenciar, ele procurou trazer os elfos a seu serviço, pois eles eram muito mais poderosos. Depois de ficar escondido e aumentar seu poder em segredo, em 1200, Sauron assumiu um belo rosto, chamando a si mesmo de Anatá, o Senhor dos Presentes, um emissário dos Valar. Ele nunca foi bem-vindo em Lindon, pois Elrond e Gil-galad não confiavam nele e se recusavam a tratar com ele, embora não percebesse quem realmente ele era. Em outros lugares, Anatá foi recebido com prazer, especialmente em Eregion, onde apenas Galadriel desconfiava dele. Os ferreiros Nodorin de lá aprenderam muito com ele em arte e magia, pois sua sede de conhecimento era grande. Sob a tutela de Anatar e a liderança de Celebrimbor, neto de Fëanor, o Gwain Mirdain tornou-se mais habilidoso do que qualquer um, exceto o próprio Fëanor. No ano 1500, quando atingiram o auge de seu poder, os elfos começaram a forjar os Anéis de Poder, que, de acordo com Anatar, os ajudariam a preservar seus poderes sobre a Terra-média. Mas Sauron estava pronto para começar seus próprios planos, e em 1600, 10 anos após a conclusão dos Anéis do Poder, ele criou um anel para controlar os portadores dos outros anéis. Ele investiu a maior parte de seu próprio poder no anel enquanto o forjava, para que fosse mais poderoso que os outros. Com seu poder, ele completou a construção da Torre Negra. Mas os elfos não foram tão facilmente enredados, e assim que Sauron colocou um anel, eles e Celebrimbor ficaram cientes dele, e perceberam que foram traídos. Eles esconderam seus anéis de Sauron e não os usaram. Sauron exigiu que os outros anéis fossem dados a ele, pois eles não teriam sido feitos sem seu conhecimento. Os elfos recusaram, e a guerra era inevitável. Durante este tempo, Sauron construiu o Portão Negro de Mordor para prevenir invasões, e levantou enormes exércitos de orcs, trolls e homens, principalmente orientais e sulistas que ele dominava como rei e deus. Ele os fez fazer muitas cidades fortificadas e armou aqueles sobre ele com ferro. A Guerra dos Elfos e Sauron começou em 1693 e foi um conflito sangrento que destruiu Eregion e devastou grande parte de Eriador. Celebrimbor foi morto e seu corpo empalado em uma estaca desfilou à frente das legiões de Sauron. Os elfos foram empurrados de volta quase para as Montanhas Azuis, enquanto seus aliados anões, que também haviam rejeitado Sauron, recuaram para trás das muralhas de Moria, onde Sauron não poderia atacá-los.
Sauron era o Lorde das Trevas de quase toda a Terra-média, além das costas, mas os Númenóreanos responderam ao pedido de ajuda dos Elfos e enviaram uma força de socorro. Com forças unidas, o exército de Sauron foi expulso e derrotado perto do Sandford e retirou-se para Tambad, onde foi reforçado. Mas o almirante Númenóreano Ciriatur enviou uma frota acima do rio Guantlaw e o exército de Sauron foi atacado na retaguarda e totalmente derrotado. O Lorde das Trevas fugiu de volta para Mordor com pouco mais que seu próprio guarda-costa e um punhado de orques. No entanto, enquanto o poder subsequente de Sauron nunca atingiu a altura que teve durante a guerra com os Elfos, muitas das terras de seus inimigos mais poderosos foram devastadas. À medida que os Númenóreanos estabeleceram domínios ao redor das terras ocidentais, o Império de Sauron continuou a se expandir para dominar os homens bárbaros como servos e adoradores no extremo sul e leste. Como os Elfos falharam com ele decidiu distribuir os Anéis de Poder para 3 senhores corrompidos de Númenor e um rei oriental, e outros 5 homens, bem como senhores dos anões. Os anões provaram ser muito fortes e resistentes aos seus efeitos, mas os homens eventualmente desapareceram e em 2251 eles apareceram como espectros do Anel, seus maiores escravos. Acreditando que dominaria toda a Terra-média, Sauron assumiu muitos títulos gloriosos: Rei dos Reis, Rei dos Homens, Senhor da Terra e até mesmo Senhor do Mundo. Isso ofendeu os arrogantes Númenóreanos que já haviam começado a cair sob a sombra. Os orgulhosos Númenóreanos chegaram à Terra-média com grande força de armas e as forças de Sauron fugiram. Percebendo que não poderia derrotar os Númenóreanos com força militar, Sauron se permitiu ser feito refém de Númenor pelo rei Ar-Pharazôn em 3262. Lá, ele rapidamente cresceu de cativo a conselheiro e era conhecido como Zigur, o Mago. Ele seduziu o rei e corrompeu ainda mais o povo. Ele converteu muitos Númenóreanos à adoração das trevas, tornando-se sumo sacerdote de um culto a Melkor. Ele mandou cortar a árvore branca e em seu lugar ergueu um grande templo no qual ele realizou sacrifícios humanos, perseguindo aqueles que ainda não eram fiéis. Finalmente, ele convenceu o rei a se rebelar contra os Valar e atacar a própria Valinor, alegando que eles ganhariam a imortalidade. Eru, o Deus Supremo, então interveio diretamente. Númenor foi afogado no mar e a grande marinha de Númenor foi destruída. Sauron estava em Númenor no templo de Melkor e foi pego na enchente que se seguiu. No entanto, seu espírito sobreviveu, embora severamente enfraquecido pela destruição, e fugiu de volta para a Terra-média. Contra os aliados, o espírito de Sauron retornou a Mordor em 3320, onde ele lentamente reconstruiu sua força, embora não pudesse assumir uma forma justa. Deste ponto em diante, ele começou a governar através do terror e da força, em grande parte preenchendo o temível papel deixado vago por seu antigo mestre. Enquanto isso, alguns fiéis Númenóreanos, liderados por Elendil, foram salvos do dilúvio e fundaram Gondor e Arnor na Terra-média. Sauron ainda os considerava seus inimigos odiados e lançou um ataque preventivo a Gondor em 3429. Em resposta, os Númenóreanos formaram a última aliança com o rei élfico Gil-galad. Aprendendo com eles, Sauron despachou alguns orques de Mordor para as Montanhas Sombrias para emboscá-los. Ele também queimou os Jardins das Ente-Esposas contra o avanço dos aliados pelo Anduin. No entanto, os aliados chegaram a Mordor e derrotaram as forças de Sauron na Batalha de Dagolard em 3434 e finalmente sitiaram Barad-dûr. O cerco durou 7 anos, até 3441, quando Sauron deixou sua fortaleza, enganjando-se em combate direto. Elendil e Gil-galad lutaram contra Sauron e o derrotaram, mas ambos foram mortos. Isildur, filho de Elendil, cortou um anel do dedo de Sauron e o reivindicou. Mais tarde, o anel o traiu e ficou perdido por mais de 2000 anos.
Após sua derrota na Guerra da Última Aliança, Sauron perdeu sua capacidade de formar um corpo físico por um bom tempo. Obrigado por ter assistido a mais este vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações de vídeos. Obrigado a todos que já são inscritos e até o próximo vídeo no Zona Crítica.